crianças! Boa tarde, tudo bem? Como foi o final de semana? Espero que tenha sido maravilhoso. Então, agora nós vamos começar a nossa aula de português. Então, nós vamos fazer lá a revisão que está lá no finalzinho do livro. Vamos finalizar a parte de português hoje do livro, tá bom? E eu quero que vocês prestem bastante atenção na explicação, tá? Então, a tia vai mostrar para vocês o que é para fazer e daqui a pouquinho a tia coloca aí a correção, para vocês conferirem aí se acertaram tudo, tá bom? Então, aqui na primeira página, vocês vão relembrar a abreviação das palavras que nós já estudamos. Quem estiver com dúvida, pode dar uma olhadinha lá atrás no livro, na parte que nós estudamos sobre a abreviação das palavras, que você vai lembrar rapidinho aí e conseguir fazer essa atividade, tá bom? Então, você... Aqui está pedindo para você juntar com um colega, né? Mas, claro, nós não estamos em sala de aula, então não tem como fazer assim. Então, cada um vai escolher aí um parente, né? Alguém que queira que você consiga, né, o endereço para escrever aí. Pode ser um primo, um tio. E vai preencher aí essa carta, tá? Então, à frente do envelope, você coloca os seus dados, né? De quem está enviando a carta, remetente, o seu nome, seu endereço e seu CEP. E na parte de trás você vai colocar o destinatário da sua carta, quem irá recebê-la, tá bom? Então, coloquem o nome, o endereço, não esqueça o bairro, a cidade, o CEP, tá bom? E vamos abreviar aí, tá? O END de endereço, tá bom? Então, vocês vão fazer aí com muita atenção. Vamos preencher esse envelope aí com muita atenção. Número 2, observe a cena a seguir e em dupla respondam as questões. Cada um fará individualmente essa atividade também, tá bom? Então, você vai ler aí, né, a fala desses personagens e vai colocar o significado de algumas gírias que eles estão utilizando. Então, eles utilizaram aí a gíria fala sério, pelada, vamos nessa, fechado, pelota. Então, você vai colocar aí o significado dessas gírias aí, o que eles quiseram dizer, né, ao falar essas palavras aí, essas gírias aí, no diálogo, tá bom? E na letra B, assinale o tipo de linguagem que predomina na conversa desses personagens. Então, eles utilizaram uma linguagem formal ou uma linguagem informal, tá? E a letra C, o uso de gírias está adequado a essa situação de comunicação? Como assim adequado, né? Eles estão em um campo de futebol, estão entre amigos, então foi adequada essa linguagem que eles usaram, essas gírias que foram utilizadas, né? Que a tia falou que essas palavras, né? Essa forma de falar, ela não pode ser utilizada em qualquer lugar, com qualquer pessoa, né? Por exemplo, se eu estou numa entrevista de emprego, né? Eu não posso falar gírias, porque a pessoa vai ficar, nossa, não pode. Então, entre amigos, em um campo de futebol, na hora da brincadeira, sem problema nenhum, falar uma gíria, certo? Então, você vai colocar aí, está adequado, né, a essa situação de comunicação? Sim ou não? Por quê? Tá bom? E número 3, leia as frases abaixo e reescreva-as, substituindo as expressões em destaque pela palavra equivalente apresentada no quadro. Então, façam as alterações necessárias. Então, aqui eu tenho, tirou o cavalinho da chuva, que é uma expressão mineira. Nos trinques é uma expressão baiana. E guria é uma expressão gaúcha, né? Então, essa atividade aqui vocês vão relembrar quando nós estudamos sobre variação linguística, né? Que cada região do país, né, tem uma forma de falar, as coisas não têm o mesmo significado, algumas palavras mudam de significado, né? Da maneira de dizer, diferente. Então, eu tenho aqui, ó, minha irmã. Então, eu vou substituir tudo que está destacado por uma dessas 3 palavras, tá bom? Então, minha irmã desistiu. Será que é isso? Papai saiu de casa. Nos trinques, eu posso substituir por elegante, ok? Número 4. Vamos ler aí a capa desse livro e responder a letra A e a letra B, tá? Então, na letra A, você vai contornar aí um dos substantivos que formam o título desse livro,
tá? E na letra B, vamos classificar esses substantivos em primitivo ou derivado. Então, primitivo, né, é a palavra que vai formar as outras, certo? Então, eu tenho aqui a palavra boi, que é uma palavra primitiva, e tem as palavras derivadas, que elas foram formadas a partir da palavra boi primitiva, né? Então, boiada e boiadeiro são palavras derivadas, tá? Todo mundo lembra disso aí, né? Que nós estudamos. Número 5, vocês irão agora relacionar as colunas e formar aqui 4 substantivos compostos, tá? Formados por uma ou mais palavras, ok? Por exemplo, cachorro quente, recém-nascido, ok? Número 6, leia o poema abaixo e responda às questões. Então, na praia, o nome do poema. Quando fui brincar na praia, carreguei pá de madeira para escavar na areia. Abri buracos redondos que eram cobertos por ondas até que o mar se afastou. Então, nós vamos contornar as formas verbais empregadas aí nesse poema. Então, vocês vão circular aí. Fui brincar, carreguei, escavar, mais o que? Abrir, eram, afastou, tá? Então, essas são as formas verbais aí do texto. E depois você vai colocar qual tempo verbal foi o mais utilizado nesse poema. Então, será que o tempo verbal mais utilizado foi o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito? Então, você vai observar aí o que você circulou, as formas verbais, e vai identificar se ele está no pretérito perfeito ou se está no pretérito imperfeito, ok? Considerando a característica desse tempo verbal, responda porque esse tempo verbal foi o mais utilizado, né? Então, pessoal, vocês vão observar aí que os acontecimentos aí, eles são pontuais, né? Eles ocorreram no passado, mas foi uma coisa pontual que aconteceu uma vez lá no passado, né? Não é uma coisa que acontece sempre, aconteceu lá no passado. Foi uma coisa pontual que ocorreu no passado. Então, aí a tia já está dando a resposta para vocês, se é pretérito perfeito ou se é pretérito imperfeito, tá bom? Número 7, vamos ler aí a tirinha e responder as questões. Então, a tia vai ler aí com vocês. Quando eu crescer, vou ser médico ou botânico ou decorador de ambientes. Quando eu crescer, vou ser engenheira ou professora de francês ou mãe. Quando eu crescer, vou ser um porco grande. Que simples, né? Então, letra A, os personagens dessa tirinha falam de previsões e planos para o futuro. E para isso, em suas falas, eles utilizam o verbo ser, combinado com outro verbo, formando, então, uma locução verbal. Que locução verbal eles usam? Então, a gente sabe que locução verbal, né, é formada aí por mais de um verbo. Então, eu tenho aqui, ó, vou ser, né? Ele poderia substituir essa locução por um verbo, pelo verbo serei. Ele poderia falar serei médico, né? Mas ele falou vou ser. Então, aí eu tenho uma locução verbal, ok? E em que tempo verbal está essa locução? Então, a gente sabe que está no tempo futuro, certo? Mas é o futuro do presente ou o futuro do pretérito? Qual é? Então, a gente estudou também que o futuro do presente, né, gente, é uma ação que certamente ocorrerá no futuro, é uma coisa certa que irá acontecer. E o futuro do pretérito, ele só acontece, né, ele vai depender de uma outra ação, de uma outra condição para que aconteça. Então, essa locução verbal, né, vou ser, ele depende de uma outra ação para acontecer. Então, você vai colocar aí se está no futuro do presente ou se está no futuro do pretérito, tá bom? Lê o texto quantas vezes forem necessários, a tirinha. E por qual dos verbos abaixo essa locução poderia ser trocada, né?
sem que houvesse alteração de... Eu posso trocar por serei, por fui ou por seria. Né? Então, a tia já até falou essa resposta aí. E na letra D, o humor dessa tirinha se concentra nos 2 últimos quadradinhos. Por que a previsão do porco para quando crescer é engraçada? Né? Então, você vai colocar aí qual é o humor dessa tirinha, né? Por que a previsão do porco foi a mais engraçada aí nesses quadradinhos, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida que tenha ficado, perguntem para mim, tá bom? E daqui a pouquinho a tia vai colocar aí o PDF da correção. Beijinhos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau!